15. Nós vamos tentar terminar esse texto que começamos há algum tempo. Você que vem pela primeira vez, nós estamos numa série chamada Quando a Fé é Desafiada. Já falamos tanta coisa aqui. E hoje vamos tentar terminar Gênesis 15, verso de número 8. Já falamos sobre iniquidade, já falamos sobre essas fortalezas mentais. Já falamos sobre o poder do altar, o poder do trono. Já caminhamos dentro de tanta revelação e não para. Gênesis capítulo 15, verso de número 8. É um texto bem difícil de ministrar porque ele tem muita riqueza. Então que o Espírito Santo nos dê graça. Não é nada na Bíblia é simples. João 3,16, tem muita gente que não entendeu. Porque João 3,16 pode ser o versículo mais conhecido pelos evangélicos, mas há uma profundidade que pouca gente conhece. E a Bíblia é assim, é um tesouro inesgotável. As pessoas leem, mas não conhecem. Você pode ler a Bíblia e não entender nada de Bíblia. Você pode ler a Bíblia e se tornar um religioso. Você pode ler a Bíblia e se tornar uma pessoa arrogante. Mas quando você lê a Bíblia com o Espírito certo, aí a revelação da palavra, ela conecta com você. Então não é um texto fácil. E não vou dizer para você que você vai entender tudo. E não vou dizer para você que é um texto que pode ser pregado num culto. Não é. Essa é uma mensagem que não pode ser pregada num culto, porque não cabe só em 1 hora de exposição. É profundo, desafiador. Então vamos, com a ajuda do Espírito Santo, amém? Pede para ele te ajudar aí. Gênesis 15, verso 8. E Abraão lhe perguntou: ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? Ele lhe respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos. Pegue os detalhes. Pegue os detalhes. Olha o que diz ali. Ele respondeu: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Abraão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente uma da outra, mas não cortou as aves. Aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Poucos bens? Poucos bens. Olha que promessa. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em uma boa velhice. Na 4ª geração da tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo, que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu e do Girgazeu e do Jebuseu. Você pode dizer um amém por essa palavra? Essa é a jornada de Abraão. Já falamos muito sobre ele aqui, mas deixa eu trazer algo para você. Abraão, ele é convidado. Ele não é arrancado, ele é convidado. Deus não arranca nada, Deus convida. Deus é gentil. Ele convida Abraão para andar com ele. Uma pessoa nunca é transformada se ela não começar a andar com Deus. Andar com Deus é algo prático, é algo diário. Eu vim hoje no culto, ok, mas e amanhã? A vida com Deus começa por uma caminhada.
É uma corrida? É uma caminhada. E caminhar com Deus é caminhar com paz, avaliando, dando cada passo na direção certa. O que você acabou de ler aqui é o momento onde Deus está chamando Abraão para fazer uma aliança com ele. Primeiro ponto, olha o que diz o texto. Se você for para o versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Pastor, você falou que ele não tira, que ele convida, mas ali diz que ele tirou. Primeiro, que o que ele tirou de Abraão não foi uma geografia, foi a cultura de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é a Babilônia. Babilônia significa confusão. Lembra da Torre de Babel? Confusão. Deus está dizendo assim: porque você me permitiu. Diga assim comigo: eu tenho que permitir. Deus vai arrancar de você alguma coisa? Você tem que permitir. Abraão permitiu que Deus tirasse dele uma confusão. Nenhum espírito imundo, nenhuma doença pode ser arrancada de você, se você não permitir. Pastor, você quer dizer que eu não sou curado porque eu não permito? Sim. Mas o que permite o agir de Deus na minha vida? Fé. Por isso que Abraão é o pai da fé. Abraão não é um homem, é uma tipologia, é um arquétipo de um princípio. Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Quem caminha com Deus, caminha com fé. Quem define a caminhada, Abraão ou Deus? É Deus. É Deus que define a caminhada, é Deus que diz por ali, por aqui, para, anda, se move, calma o teu coração. É Deus que determina. Não é o homem que determina, é Deus que determina. Diga assim comigo: Deus determina. É o homem que diz, agora eu paro? Não, é Deus que diz, para, calma, avança, descansa, vira para a esquerda, vira para a direita. É Deus que determina isso. O chamado de Deus com Abraão é para que Abraão tenha uma aliança com ele. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança poderosa. Então vamos lá. Ele tirou de Ur dos Caldeus. Diga assim comigo: Deus tira aquilo que eu permito. O que você quer que saia da sua vida hoje? Olha para mim, o que você precisa que saia da sua vida hoje? Você tem que permitir. Não adianta você dizer assim: eu quero que saia da minha vida esse problema financeiro. Ok. Aí você tem que dizer para Deus: Deus, eu te permito tirar da minha vida isso. Eu te dou permissão para agir na minha vida. É interessante pensar que o texto vai dizer que Abraão lhe perguntou. Diga assim: Deus não se ofende com perguntas. Se você perguntar algo para Deus, Ele vai te responder. Agora, a tua pergunta para Deus, a sua pergunta para Ele, tem que ser uma pergunta pontual, tem que fazer sentido. E diz o texto que Abraão perguntou e Deus respondeu. Olha o que é caminhar com Deus. Quando você caminha com Deus, você pergunta e Deus responde. Porque Deus é um Deus que responde. Deus não é um Deus que simplesmente fica mudo perto de você. Pastor, mas eu já perguntei coisas para Deus que Ele não me respondeu ainda. Por que Ele não te respondeu? Porque você parou de caminhar com Ele. Quanto mais você caminhar com Deus, mais Ele vai responder você. Você está aqui, irmão? E Deus tem resposta para tudo. Sabe aquele problema que você errou quando foi resolver? Você errou porque não perguntou para Deus e não esperou ouvir Deus. O problema é que a gente fala com Deus, mas não espera que Ele responda. Eu só falo com Ele, Ele não fala nada comigo. Primeiro, como que Deus fala? Na palavra. Deus fala por meio da palavra. Então Abraão perguntou ao Senhor. Olha que interessante. Abraão está dizendo assim: qual que é a certeza que eu vou ter a promessa? Abraão não está duvidando da promessa. Abraão não é um incrédulo sobre a promessa. Abraão só está dizendo: Deus, eu quero que tu me dê uma certeza. Me dê uma certeza, me dê algo, uma experiência para que eu possa entender a promessa. Abraão não está duvidando, Abraão não está incrédulo, não. Ele está só pedindo um sinal. Já pediu um sinal para Deus?
Já orou por algo? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu buscava algo de Deus e eu pedia um sinal, e Deus me deu o sinal. Quantos aqui já pediram um sinal para Deus? Eu inúmeras vezes. E tem momentos que o sinal não vem. Tem dias que o sinal não aparece. E se não houver o sinal, espere. Abraão está pedindo um sinal para Deus. Então nesse momento ele pede, diga assim, ele perguntou, e Deus respondeu. Olha o verso de número 9. Então ele lhe respondeu: traz-me uma novilha. Olha que interessante, aqui vai começar a construção de uma aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Pastor, mas Abraão não tinha uma aliança com Deus? Abraão tinha uma aliança, mas o nível da aliança tem que ir mudando, tem que ir sendo aperfeiçoado. Uma pessoa vai casar logo de cara? Não. Ele vai ter um namoro saudável, vai ter um noivado e vai casar. Quer dizer que existe um processo de intimidade, existe um processo na construção de uma aliança. Primeira aliança está lá em Gênesis, aliança das obras, aliança da graça. Talvez um dia a gente comece a falar mais sobre isso, mas hoje fixa nisso. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. A aliança, a palavra aqui, beirit, no hebraico, significa um compromisso, um pacto. Diga assim, Deus é um Deus de compromisso. Abraão tinha uma promessa, e o que eu preciso entender na promessa? Quanto maior for a promessa, maior será o compromisso. Esse é o seu problema. O que nós não temos hoje? Compromisso. Porque a aliança perdeu o sentido. Pessoas tiram, quebram a aliança. A aliança com Deus, ela é tão poderosa, porque a palavra beirit vai falar sobre algema. A palavra para aliança no hebraico é uma junção, é uma conexão, é estar conectado. Diga assim comigo, um vínculo. Qual o problema de Abraão? Abraão tinha muitos vínculos, e agora ele vai ter que quebrar velhas alianças para fazer uma nova aliança com Deus. Muitos de nós aqui não conseguimos ter uma aliança com Deus. Por quê? Porque não quebramos velhas alianças. Nós temos alianças com o passado, nós temos aliança com outras pessoas. Talvez você está aqui hoje, mas tem uma aliança errada com o antigo líder, com uma pessoa que passou pela sua vida. Uma aliança foi estabelecida. Abraão, ele está sendo chamado por Deus para fazer uma aliança, um pacto, um compromisso. Nenhuma aliança nova pode ser feita se uma velha não for quebrada. Se você veio de uma outra religião e você não quebrou os pactos que você tinha com aquela antiga religião, você pode não ter uma aliança com Deus. Você pode ter casado, mas pode ter tido um relacionamento no passado e você não quebrou aquelas alianças. Pastor, mas eu não tinha uma aliança no dedo. Eu não estou falando dessa aliança. Eu estou falando de uma aliança espiritual dentro do seu coração. Eu estou falando de um vínculo que não foi quebrado. Uma aliança fala de proteção. Uma pessoa que tem uma aliança, ele está conectado a algo. Deus está dizendo a Abraão: vem se conectar comigo, vem fazer uma aliança comigo. A primeira vez que você vai ver essa aliança é no Éden. Depois você vai ver a aliança entre Noé e Deus. E agora mais uma vez Deus está chamando o homem para ter uma aliança com ele. Pastor, mas ele já tinha uma aliança com Deus. Entenda, a aliança tem que ser aperfeiçoada. A aliança tem que ser uma aliança atualizada. Você caminhou com Deus nos últimos 5 anos, vai ter que mudar seu caminhar com Deus. Diga assim comigo, o nível de compromisso. Então, quanto maior a promessa, tem que ser maior o quê? E aí você diz assim: Deus tem promessa para todo mundo? Para todo mundo. Todos aqui têm uma promessa, mas nem todos aqui têm o quê? O compromisso. E você se torna aquilo com que você se compromete. Vou dizer de novo, você se torna aquilo com que você se compromete. Jesus se comprometeu com você ao ponto dele morrer por você.
O compromisso com Deus é um compromisso de alto nível, ao ponto de entregar tudo. Tudo. Toda aliança tem que ter um pacto. Beirite também significa refeição. Cuida com quem você come. Cuida com quem você senta. Cuida com quem você se relaciona. Você pode estar fazendo alianças sem perceber. Uma aliança errada pode matar você. Abraão tinha uma aliança com a sua casa. Era uma aliança cultural. Diga assim, uma aliança cultural. Quem era o Deus da casa de Abraão? Eram muitos. Era feitiçaria. A casa de Abraão era uma casa mergulhada na feitiçaria, na confusão. E Abraão teve que quebrar essa aliança. Por isso que Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela. Era família. Como é que Deus via o pai e a mãe de Abraão? Como parente. Porque quando você casa, seu pai e sua mãe já não é mais família, é só parente. Família é você e sua esposa. Mas nós não conseguimos entender essa cultura. E nós estamos conectados com a existência da nossa casa. A gente vai grudando com a nossa casa, vai conectando com nossos pais. Pastor, tu quer dizer que eu não posso mais estar perto dos meus pais? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles não podem mais definir o seu futuro e seu destino. Então, quando você amadurece, você tem que tomar, no mínimo, um nível novo de compromisso. O que é compromisso? Compromisso é quando você acordou algo e cumpriu. Quando você não cumpre, você perde. Tudo aquilo que você se comprometeu e não cumpriu, atraiu uma maldição para você. Diga assim: tudo aquilo que eu me comprometo e não cumpro, atrai problema. Toda vez que você se comprometer com algo, vá até o fim. Vou dizer de novo: todas as vezes que você se comprometeu com algo, vá até o fim. Até o fim. Até o fim. Cada vez que você vai até o fim de algo, você cresce. Vou dizer de novo: todas as vezes que você vai até o fim de algo, você cresce. Uma aliança fala de proteção. Diga assim comigo: aliança fala de proteção. Por exemplo, Deus está chamando Abraão para fazer uma aliança com ele. Olhe bem, Abraão tem uma promessa, sim ou não? Mas o que Abraão precisa que ele não tem? Fora a aliança. A aliança carrega algo determinante. Diga assim: tudo que eu preciso. Diga: tudo que eu preciso para viver a promessa está na aliança. Tudo que você precisa está na aliança. Tudo que você precisa para cumprir, para realizar, está na aliança. Por isso que Davi é chamado a ser um rei, e ele tem uma aliança com Deus, a aliança davídica. O que Davi precisa está na aliança. Por exemplo, se Deus está te chamando para construir um prédio, onde é que está o recurso para construir o prédio? No seu bolso? Na aliança. Você não entendeu ainda. Você está assim: eu achei que o dinheiro para o prédio estava no banco. Não. Se Deus chamou você para você ir às nações, realizar grandes coisas para Deus, onde está a condição para isso? Na aliança. Qual o nosso problema? Não temos aliança. Esse é o problema. Aprenda que se você não tem uma aliança, você não tem o depósito. Só quem tem aliança pode entrar no depósito. Por isso que quando José se tornou ele é agora, depois de Faraó, o cara que manda em tudo. E diz o texto que agora o Faraó deu para José o anel de sinete, uma aliança que dava direito a José a acessar tudo que o rei tinha. Havia um quarto carregado de ouro, de pedra preciosa, e agora José é encarregado de acessar o tesouro do rei. O nosso problema maior é falta de compromisso. Você pode estar dentro de uma igreja e não ter compromisso nenhum com Deus. Você pode ter casado e não estar comprometido com essa pessoa. O nosso problema é falta de compromisso. E se eu me torno aquilo com que me comprometo, se eu não me comprometo com nada, eu não me torno nada. Se comprometa com o evangelho. Você não vai se tornar um evangélico. Você vai se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo. Você está aqui, meu irmão?
Diga assim: tudo que eu preciso está depositado na aliança. Quando pessoas casam, quando um homem casa com uma mulher, porque esse é o certo, tá bom, irmão? O homem casar com a mulher, tá? Esse é o certo. E o certo não é ela pedir ele em casamento, é ele. Não é ela, ela não. Ela quer ser cortejada, ela quer ser conduzida. Então, o homem quando casa com a mulher, ela participa de tudo que ele tem, sim ou não? E ele também. E se não for assim, não é casamento. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu participo de tudo que Deus tem. Isso é poderoso. Sem uma aliança, Deus tem tudo para mim e eu não acesso nada. Esse é o problema. Abraão está diante de um momento de uma aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Agora eu pergunto: como está o teu compromisso com Deus? Olha, pastor, eu faço quando eu posso. Isso não é compromisso. Eu vou quando, sabe, eu tento orar, eu tento ler a Bíblia, não. Compromisso é uma prioridade. Compromisso é quando você coloca aquilo como algo primordial. Isso é essencial. A aliança, ela vai falar sobre proteção. Sem aliança você está o quê? Sujeito a ataques do inimigo. Muita gente é atacada pelo diabo. Escute isso aqui: o diabo não pode te atacar. Vou dizer de novo: o diabo não pode atacar ninguém, a não ser que essa pessoa não tenha o quê? Aliança. Diga assim: a aliança me protege. Se você não tem uma aliança com Deus, você está sujeito ao ataque do inimigo. Ele te ataca com doença, com pobreza, com miséria. Ele vai atacando você. Mas a aliança carrega esse contexto de proteção. Você está comigo aqui, irmão? Diga assim: a aliança envolve promessa. Diga: envolve a promessa e envolve compromisso. Por que é o compromisso? Porque se eu não tiver compromisso com Deus, Ele não terá compromisso comigo. Abraão está fazendo uma aliança. Outra coisa, a aliança, ela ativa seus dons. Sempre será assim. Quanto mais forte a aliança, mais os dons passam a fluir. Toda vez que Deus te der uma promessa, Ele vai te dar um dom para você viver aquela promessa. Qual era o dom de Abraão? Qual era o dom de Abraão? Ah, pastor, Abraão era um profeta. Não. Abraão era um pregador. Não. Qual era o dom de Abraão? A fé. A fé é um dom. O dom da fé é um dom capaz de levar você sempre a avançar. Pode estar tudo quebrado, tudo travado. Uma pessoa de fé, ela consegue ver caminhos, ela consegue entender o tempo. O dom de Abraão é o dom da fé. Qual é o seu dom? Não sei, pastor. Como é que eu descubro? Compromisso. Compromisso com Deus. Deus está tratando Israel como sua noiva. Você já leu isso na Bíblia? Que Deus está tratando Israel como sua noiva, mas Ele diz o quê? Você adulterou. Quebraste a aliança que você tinha comigo. Se prostituiu com outros deuses. O que tem de gente se prostituindo na igreja? Como é que se prostitui na igreja? A pessoa tem uma aliança com uma casa, mas ela come um pouco ali, um pouco aqui, ela vai um pouco lá, um pouco cá, ela vira um prostituto espiritual. Vive se prostituindo, vive trocando, vive fazendo manobra. Isso é ter uma aliança corrompida. Uma aliança errada pode falir você. Existem reis na Bíblia que por conta de uma aliança errada faliram. Alianças erradas podem te adoecer, porque uma aliança é você se conectar a alguém, e o que está na vida daquele alguém vem para a sua vida, e o que está na sua vida também vai para a vida daquele alguém. Trate com seriedade a sua vida com Deus. O Brasil está passando pela maior crise espiritual que você pode imaginar. Por quê? Estamos com uma igreja lotada, sem compromisso, com nada. Se comprometa com Deus, se comprometa em servir, se comprometa em agradar a Deus. Diga assim: o compromisso. Fale comigo, diga: o compromisso da aliança. Você está aqui, irmão?
Uma aliança nova não pode ser feita sem que primeiro uma velha seja quebrada. Abraão teve que quebrar a aliança com sua família. Pastor, mas quer dizer que Abraão odiou o pai dele? Não, ele quebrou a aliança cultural. O que o pai dele viveu, ele disse: eu não vou mais viver isso, eu não quero isso se reproduzindo na minha vida. Eu quebro essa aliança. Por isso que você hoje que está aqui, se você serve a Deus, se você tem uma aliança com Deus, você está quebrando as velhas alianças da sua casa, as velhas alianças culturais, a forma de pensar, a forma de ser. Você está comigo aqui, irmão? Está compreendendo até aqui? Então Abraão perguntou, verso de número 8, ele fez uma pergunta: como eu vou saber que eu hei de recebê-la por herança? Outra coisa que a aliança te dá: herança. Pastor, o meu pai era pobre, não me deixou nada. Meu filho, você é na verdade descendente do Rei dos Reis. O seu pai é dono da prata e do ouro. Uma pessoa que não tem aliança não tem herança. Pastor, a minha herança é o quê? A sua herança, por exemplo, quando uma pessoa morre, ela deixa um? Oi? E você só pode acessar a herança depois que ela? E Jesus fez o que na cruz por você? Oi, ele morreu para te deixar com acesso a uma riqueza. E quando um pai, ele guarda recursos para o filho, é para que esse recurso sirva para quê? Para o filho botar fora? Queimar tudo? Oi, é para isso? O pai espera que o filho receba o recurso para continuar a missão. Não espere tua herança de Deus para gastar em besteira, em coisas sem sentido. A sua herança em Deus é monstruosa, é grandiosa. Tem pessoas que se comportam como miseráveis. Eu sou um necessitado. Vai lá no sobrenome dele, ele diz: nossa, ninguém nunca me deu nada, eu nunca tive nada, eu nunca ganhei nada. Não, irmão, você é um herdeiro. Diga assim: eu sou herdeiro de uma grande herança. Meu Deus, há uma herança para você. Não se comporte como um miserável, como um coitado. Você é herdeiro de uma grande herança. Pastor, eu quero acessar a minha herança, como é que eu faço? Maturidade. A aliança é para quem é maduro. Maturidade te leva a ter acesso à promessa, a herança. Porque a herança é recurso, diga assim, recurso para viver a promessa. Pastor, eu tenho uma promessa, o que eu não tenho? Herança. E Gálatas vai dizer que enquanto não cresce o herdeiro, escute, o herdeiro que não amadurece, ele é escravo. A aliança é para quem é maduro. Maturidade. Você não vai botar duas crianças a casar, não tem porquê. É gente madura. Diga assim, compromisso é para quem é maduro. A criança fala que faz e não faz. Eu pergunto assim para as Oi: oi, tu tomou banho? Aham. Quer dar uma curva. Tem gente que é tão imatura e ela vive se comprometendo, mas vive quebrando o compromisso. Não quebre os seus compromissos. E não se comprometa com tudo. Porque tem gente que é assim. Ele acha que ele é onisciente, está em todos os lugares. Ele marca com você às 3 e com o outro também às 3. Ele marca com você às 3 e marca com o outro às 3:15. Só que ele esqueceu que às 3:15 o outro é lá do outro lado da cidade. A aliança requer de foco. A aliança requer de você falar: isso aqui é importante. Não, vou começar a fazer aliança com todo mundo. Não dá. Abraão está fazendo uma aliança com Deus, porque ele quebrou velhas alianças com a cultura da sua casa. Vamos avançar no texto. Verso 9, então ele respondeu. Quem está respondendo? Deus. Como é que começa a aliança? Dando. Olha o texto: traz-me. Deus está pedindo algo para Abraão. Olha isso. Deus está pedindo algo, Ele não está dando algo. Há um evangelho por aí que diz que Deus vai te dar tudo. Irmão, mentira.
Até porque Ele não tem nada mais para te dar. Se você amadurecer, você vai entender que Ele já te deu toda a sorte de bênção. O que te falta para viver isso? Maturidade, aliança, compromisso. Há pessoas que têm um compromisso consigo mesma, um compromisso com o sono, já viu? Tem gente que tem compromisso com sua cama. Meu Deus, eu tenho que dormir 15 horas por dia. Eu tenho um compromisso com o descanso, viciada no descanso. Pastor, descansar é ruim? Não, o problema é quando você idolatra o descanso. A gente que tem um compromisso com o seu estômago, é um compromisso com o seu bucho. Então eu tenho que comer até morrer, senão eu não passo bem. Há pessoas que têm compromisso com o seu lazer. Vai fazer o que, irmão? Não vai vir para o culto porque? Não, eu vou ficar na praça, sentado olhando os passarinhos. Tomara que algum passarinho cague na sua cabeça. Mas tem gente que é assim. Você pergunta para ele: você estava onde? Eu fiquei olhando TV. O nível de compromisso determina o nível da promessa. Eu não tenho compromisso, então também não terá acesso à promessa. E tem gente frustrada na igreja. Escute, há pessoas frustradas na igreja, porque quando começa a aliança, Deus diz o quê? Me traz. Deus está dizendo, vou te dar. Deus está dizendo, traz para mim. Traga algo para mim. E olhe bem, Deus sabe o que pede. Abraão está levando o que ele quer levar. É o que Deus está pedindo. Qual é o nosso problema hoje? A gente entrega para Deus o que bem entende, sem consultar Ele. Eu quero te entregar isso. Primeiro, Deus não recebe o que você tem. Pastor, eu quero entregar algo para Deus. Melhor não. Espera Deus te pedir. O que tem de pessoas, escuta isso aqui. Pare de fazer coisas que não fazem sentido para o seu chamado. Pare de fazer coisas que não estão alinhadas com o seu propósito. Tem gente que traz todo dia a mesma coisa. O mesmo nível de culto dele hoje foi o nível de culto de semana passada. Ele não orou nada a mais, ele não leu nada a mais de Bíblia. Ele murmurou igual, ele criticou igual. Infelizmente, não vai haver nada de novo. O que Deus está pedindo para Abraão é um teste. Diga assim comigo: uma nova fase começa com uma nova entrega. O que você entregou até aqui, Deus não quer mais isso. Deus está pedindo mais. Esse é o problema. E eu não quero dar mais, eu quero que Deus me dê mais. Ele nunca te dará nada sem te pedir algo. Primeiro Ele pede algo para você. E esse algo, a tua entrega, não é dinheiro somente, ainda que às vezes pode ser. O que Ele te pede talvez seja mais atenção, seja mais cuidado. Talvez o que Ele vai te pedir é mais paciência, mais calma. Talvez o que Ele vai te pedir é mais amor. Talvez o que Ele vai te pedir é seja mais perdoador. O fato é que tudo novo começa com o poder de uma entrega. Pastor, eu não comecei nada novo. Por quê? Porque você não entregou o que Ele te pediu. E há um perigo quando você vai diante de Deus com a coisa errada. Por quê? Porque Ele não recebe. E você faz de conta que é aquilo que Ele te pediu. E tem pessoas atrasadas. Por exemplo, se Deus chamou você para ser um médico, você vai comprar livros sobre como consertar um carro. Faz sentido? Deus chamou você para ser um empresário, e você está lendo agora, né, um empresário do ramo calçadista, certo? E você está lendo agora um livro sobre como criar abelha. É mais ou menos isso que as pessoas fazem. Elas estão lendo livros que não fazem sentido para o seu propósito. Elas estão ouvindo músicas que não fazem sentido para o seu propósito. Elas estão ouvindo pregações que não fazem sentido para o seu propósito. Elas leem a Bíblia e a Bíblia não faz sentido para o seu propósito. É tempo de guerra, tem gente querendo cantar paz.
É tempo de luta, de espada. E tem gente assim, fantasiando, romantizando tudo. Você tem que estar sintonizado com o momento. Deus está dizendo: Abraão, para você não perder tempo, me traga. Deus deu uma lista. E a entrega envolvia o quê? Valores. De quem? De Abraão. Porque a aliança tem um custo. A aliança custa tempo. A aliança custa dedicação. A aliança custa entrega. E nós não queremos entregar nada. Por quê? Somos uma geração individualista. É para mim, por outro não. Deus está dizendo: Abraão, eu não quero que você se atrase, eu quero que você me traga isto. E Deus foi específico, sim ou não? Deus é específico naquilo que Ele pede. Vou dizer de novo: Deus é específico naquilo que Ele pede. Não vem com um monte de coisa bagunçada que Deus vai dizer: para lá com essa bagunça. Deus é organizado. Jesus entra na minha casa. Ele até canta aquela música: entra na minha casa. Aí Jesus diz: aqui nessa bagunça não dá para entrar. Vou sentar onde? Vai me pôr sentado aonde? Em cima da cadeira tem uma galinha, 5 gatos, um cachorro. Vou sentar onde? O problema é que nós convidamos Deus para a nossa bagunça. E Deus está dizendo: não posso. Organize isso aí para mim entrar. Comece a botar as coisas no lugar. Comece a acertar as coisas que estão erradas aí dentro, para que eu possa entrar com aquilo que eu tenho para você. Diga assim: a aliança fala de um preço. O nível da tua entrega vai determinar o nível da tua experiência com Deus. Vou dizer de novo: o nível da tua entrega vai determinar o nível da tua experiência com Deus. Pastor, eu quero ter uma experiência com Deus. Te prepare, Ele vai te pedir algo. E não é algo fácil, é uma lista. E Ele diz para Abraão: me traga isto. É Abraão que decidiu o que levar? Foi Deus que pediu. Quando você estiver diante de Deus, não se preocupe, Ele vai te pedir algo. E não é algo fácil. E você percebeu que se repetem 3 animais. Me traga uma novilha. Novilho? Novilha. Me traga uma novilha de 3 anos. Vamos ler o texto? Verso 15, capítulo 15, verso de número 10. 9, aliás. Aqui vamos terminar hoje para a gente começar semana que vem, com certeza, finalizando. Mas vamos aqui, verso 9. Deus respondeu: me traga uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Olha que interessante. Todos, quantos animais? Os 3 tinham algo em comum, menos a pombinha e a rolinha. Por quê? Porque ali é outra coisa. Quando Deus está pedindo: me traga 3 animais de 3 anos. Na Bíblia você vai ver que o número 3 sempre fala de um ciclo: começo, meio e... Oi? Ele é Deus de Abraão, Isaac e... Ele é Deus Pai, Deus Filho e... Então o 3 está falando justamente de um ciclo. O 3 na Bíblia está falando de um processo completo. Tem muito 3 na Bíblia, é bem interessante. As parábolas, elas sempre vão falar do 3. Toda a Bíblia é cercada. Pastor, você está falando de numerologia? Não, estou falando de tempos proféticos. E você tem que aprender a ler a Bíblia. A Bíblia é cercada de números proféticos. Me traga 3, olha bem. Um animal, quando tinha 3 anos, era um animal maduro. De novo vem a maturidade. Não me traga algo imaturo, me traga algo maduro. Amadureça teu coração e me entregue. Agora, o que nos amadurece? Fala para mim. Sofrimento. Saia de um processo de sofrimento e corra para o altar de Deus para você ver. Ele vai receber o que você traz. Mas o sofrimento, ao invés de nos aproximar de Deus, o sofrimento nos tira de perto de Deus. Há pessoas que, quando estão num processo de sofrimento, elas se afastam de Deus. Não vêm na igreja, não querem conversar com ninguém. Pelo contrário, um animal de 3 anos é um animal plenamente maduro. Primeiro, Deus recebe qualquer tipo de oferta?
Deus recebe ofertas de peso. A tua vida tem que ser uma oferta diante de Deus. Não adianta você pegar uma vida imatura, uma vida, sabe, tudo quebrada, e dizer: está aqui, Deus, pega a tua... Não, conserte essa vida. Traga essa vida para Ele depois de um processo de maturidade, processo de sofrimento. Não há nada que nos dê mais maturidade do que o processo de sofrimento. Era um animal de 3 anos e se repetia quantas vezes ali? Fala para mim. Era 3 animal de 3 anos. 3 mais 3 mais 3, 9. Diga o 9. O que é o 9 para você? Quantos meses lá a mulher vai ter que gestar, ter a gestação para ganhar o bebê? Vamos, irmão, quantos, meu irmão? 9. Por que o 9? Porque esse 9 fala que algo está sendo gerado. E não pode nascer prematuro, tem que nascer perfeito. Sabe por que não veio ainda? Porque algo está sendo gerado. E quando nascer, vai nascer perfeito. Pastor, eu quero que acelere o processo. Melhor não. Toda aliança gera frutos. Uma pessoa que não tem aliança com Deus, ela é estéril. O que é uma pessoa estéril? Ela não tem frutos. Ela bota a mão no negócio, quebra. Ela vai fazer uma coisa, não dá certo. Há uma maldição de esterilidade. E Abraão aqui ainda não é pai. Ele está fazendo uma aliança. Olhe bem, por que Abraão se tornou um pai? Por conta de uma aliança. E a aliança que Abraão fez tocou o filho, tocou o neto. Por isso que Deus se identifica: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que no futuro ele possa dizer: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus do João, do Gilberto, eu sou o Deus da Ana, eu sou o Deus. Eu sou o teu Deus. Abraão está diante de um processo. Olhe bem, o processo é um ciclo que vai gerar 3 e o 9. É um ciclo gerador. Há quanto tempo você não gera um projeto, você não gera uma ideia? Há quanto tempo você não gera nada? Não gera uma nova amizade? Tem gente que não gera nada. É estéril. Tem força, mas não gera. Tem entendimento, mas tem muita sabedoria, mas não gera nada. O que tem de sábio pobre por aí? Sábio, mas é pobre. A pessoa tem um monte de habilidades, mas não gera riqueza nenhuma. Deus está apontando para cada um de nós aqui: primeiro espere pelo processo, começo, meio e fim. Em qual parte do processo você está? Olhe para mim, em qual parte do processo você está? Pastor, acho que eu estou no começo. O começo é difícil? Não. Pastor, eu estou no meio. O meio é difícil? Não. Qual é a parte mais difícil do processo? O fim. É o fim do processo. E a Bíblia diz que o melhor, olhe bem, as coisas se tornam melhores, não no começo, no fim. O fim das coisas é melhor que o começo, mas no fim também é o quê? Mais difícil. O fim de uma maratona é onde o atleta tem que dar tudo de si. O final de uma jornada é o lugar mais difícil. Por isso que o 9 vai falar de um processo concluído. E eu vim profetizar isso sobre você nessa noite. Eu profetizo um processo concluído. Eu profetizo a conclusão de um tempo. E não há um tempo novo sem que se conclua um velho. E hoje nós declaramos: está concluído um tempo em tua vida. Eu vim declarar isso, está concluído. Hoje há uma conclusão dos teus processos, para que você comece agora debaixo de uma nova aliança. Pastor, eu quero começar algo novo. Não tem como começar algo novo sem terminar algo velho. Tem que terminar. Por isso que Deus está dizendo a Abraão: eu vou fazer você gerar algo. Você está pegando isso? Se eu tenho uma aliança com Ele, primeiro que eu entendo os tempos, eu concluo as coisas. O que tem de gente que começa e não termina. Começa um curso, não termina aquele, vai fazer outro, não termina aquele, vai fazer outro. Assim ela vive. Começa um relacionamento, não dá certo aquele, vai para outro, vai para outro. Começa numa igreja, não gostei dessa, vou para aquela. As pessoas não terminam nada, isso é uma maldição. Abraão está quebrando isso na vida dele. Como é que eu quebro a maldição? Aliança. E era uma novilha. Verso 9. Uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Perceba,
A aliança que Abraão está fazendo é uma aliança de juramento. Na Bíblia, essa aliança, você trazia os animais, você abatia e abria eles. Você rompia, você abria, colocava os animais um de frente para o outro, a entrega, e você caminhava no meio dos animais. Então, se nós fôssemos fazer uma aliança, eu e Claudemir, eu estava indo daqui, ele vindo de lá, nós nos encontrávamos no meio com uma tocha na mão, e nós estávamos nos comprometendo. Se um de nós quebrasse a aliança, iria nos acontecer o que aconteceu com aqueles animais. A aliança requer de entendimento de seriedade. A igreja é um lugar de pessoas sérias. Seriedade na vida, seriedade nos relacionamentos, seriedade com o evangelho, seriedade com recursos, seriedade na vida. A aliança era: se nós rompermos, se uma das partes não cumprir o que nós nos comprometemos, vai nos acontecer o que aconteceu aqui. Os animais rompidos ao meio, ambos se encontravam e selavam a aliança. Olha que interessante. E quando você fazia isso, ali você está vendo que é uma novilha. E eu estava meditando, e algo tão poderoso nisso, porque quando você fala de romper, diga assim comigo, a oferta, diga, a entrega precisa ser abatida e cortada. Tem que abater e cortar. A entrega desses elementos não era por conta de um culto somente. Não era isso. Era algo traduzindo o que estava dentro de Abraão. Escute, toda aliança que você tem vai revelar o que você carrega dentro de você. Você pode mentir para alguém de fora, mas quando alguém tem uma aliança com você e conhece você, ela vai saber quem você é de verdade. Deus estava mostrando para Abraão: dentro de você tem uma força. Escute, novilho na Bíblia fala de força. Lembra daquele salmo? Com a força de um novilho selvagem. Lembra disso, irmão? Lembra disso, irmão? Lembra dos 4 seres ao redor do trono e um tem cara de novilho. Novilho fala de força. Mas pastor, ali não é novilho, é novilha. Bem lembrado. Porque ali não é macho, é fêmea. O que Deus está tentando trazer de dentro de Abraão? Um pai. E para Deus trazer o pai, tem que matar o que nele? A mãe. O lado materno fala de cuidado, carência. Abraão é tão carente que ele levou Ló com ele. Você sabe o que deu ruim? Levou a pessoa errada. Era para ter rompido a aliança e levou junto. Existe dentro de você uma força ruim. E a aliança é para você quebrar uma força ruim. Há pessoas que têm força, mas elas usam essa força para quebrar as coisas. Ela usa uma força de comunicação para falar mal dos outros. Ele usa um dom para adoecer as pessoas. Aprenda a operar na força certa. Pastor, eu tenho muita força. Cuidado, essa força pode não ser a força de Deus. Quando que eu sei que é a força de Deus? Quando essa força não quebra, ela restaura. Você está aqui, irmão? Talvez em você está operando uma força ruim. Contra a sua mente tem uma força ruim. Carência, novilho, espírito. Espírito frágil, coração materno. Tem gente que não amadurece na paternidade de Deus. Ele olha para Deus como um Deus mãe. E daqui nascem os filhos da mãe. Posso ouvir um amém? Ainda bem que não tem nenhum filho da mãe aqui. Sempre tem. O que é uma pessoa que não amadurece? A mãe é cuidado. A mãe inspira. O lado materno é o lado do cuidado, da carência. Cuidado você que é carente. Cuidado você que não descobriu o poder da solitude. Cuidado você que fica toda hora mendigando a atenção dos outros. Tome cuidado. Havia uma força ruim em Abraão. E ele teve que quebrar essa aliança. Hoje eu declaro, você está quebrando uma aliança com uma força ruim. Talvez a tua casa tinha uma aliança com uma força ruim. E você está debaixo dessa mesma força.
Então era uma novilha, diga assim comigo, uma força ruim. Qual é a força ruim que está operando em você? Tem que quebrar ela. O outro animal, além da novilha, ele ainda levou uma cabra de 3 anos. Era cabrito. Era uma. Olhe bem, a novilha é o espírito. A força que vem do espírito. Pastor, eu estou tão fraco, eu estou indo trabalhar cansado com sono. O que está me faltando? Força espiritual. Há pessoas que elas levantam para trabalhar, mas há uma preguiça, há uma canseira. O que está acontecendo nessa pessoa? Força espiritual está faltando. Ela não tem força no espírito, não tem coragem no espírito. Você pode dormir 12, 13 horas e levantar cansado. Você tem que levantar com uma força espiritual. Então quer dizer que aqui não é um cabrito, é uma cabra. Agora, já lidou com ovelha e cabrito? É uma grande diferença. Cabrito na Bíblia fala de um temperamento. Diga assim, o temperamento. Qual é o seu temperamento? Pastor, eu sou um cara que não leva o desaforo para casa. Sou pavio curto, muito cuidado. Pavio curto, vida curta, casamento curto, finança curta, tudo é curto. É pavio curto. O seu temperamento pode matar você. O seu temperamento pode destruir. Lembra de Pedro? Pedro está orando com Jesus, pegou a espada e cortou a orelha. O que é isso? Temperamento. Cuidado você que é explosivo. Cuidado você que fala o que dá na cabeça. Eu falo mesmo. E tem gente que acha bonito isso. Eu digo na cara. Vai te converter, endemoniado. Cheio do diabo. Tem gente que é o próprio Satanás. Não, eu falo. Você fala o quê, rapaz? Endemoniado. A pessoa está carregando um temperamento maldito. Cuidado com o seu temperamento. Por isso que Jesus é manso e humilde não é de palavra, é de coração. Eu vou falar, não vai falar nada, fica quieto. Para com esse temperamento. Eu vi pessoas que pelo temperamento perdeu o casamento. Por conta do temperamento perdeu a promoção na empresa. Por conta do temperamento perdeu uma promoção no ministério. Por conta do temperamento. Acalma teu temperamento. Quebra essa aliança com o cabrito que tem aí dentro. Dentro de você tem um temperamento. Pastor, eu sou uma pessoa muito querida. Tá bom. Pastor, eu sou cheio de Deus. Olha, eu tenho uma paciência. Eu amo todo mundo. Não. Todos nós temos um temperamento. Ele não é muito bonzinho, não. Pastor, eu quero que o meu temperamento seja tratado. Primeiro, não tem como tratar seu temperamento. Você tem que quebrar a aliança, o acordo que você tem com esse temperamento, e fazer uma aliança com Deus, para você ter o temperamento de Deus. E Deus está muito nervoso. Oi? Salmo 2. Assentado no seu trono, ele se ri. Ele é o príncipe da paz. Você fala com ele todo maluco, ele está dizendo: quê? O que você está fazendo? Tem gente que não vai gostar de falar com Deus. Ele acha que Deus, olha o Deus do cara, os cabelos tudo esgrenhados assim, um velho louco da cara com os dentes rangindo. Me dá meu ansiolítico, cadê? Meu Rivotril. Tem gente que ora com o temperamento errado. Cuidado com tua ira, você que está irado. Ei, você que anda irado, cuidado. A ira é comida de demônios. Tome cuidado. Não, mas isso aqui Não, você está endemoniado e não percebeu. O temperamento de Lúcifer é um temperamento egoísta, manipulador, controlador. Pastor, mas esse mal está dentro de mim. Estava dentro de Abraão. Por isso que ele teve que abater e cortar. Você tem que dar vida ao temperamento errado? Tem que abater. Davi deixou o gigante vivo. Ele foi lá e abateu. Abateu o gigante, pegou a espada e cortou a cabeça. Por quê? Tem gente aqui que quer alimentar o seu temperamento. Primeiro que carne não se converte. Você tem que matar a carne. Temperamento,
Ai, pastor, meu temperamento não muda. Nunca vai mudar. Vai ter que quebrar a aliança, vai ter que fazer uma aliança com Deus e deixar Deus triunfar sobre o temperamento. Tem que abater e cortar. Talvez hoje você vai ter que passar uma faca e dizer: eu quero cortar isso aqui. Eu quero cortar isso da minha vida. Eu quero cortar esse mal da minha vida. Eu quero cortar isso. Por isso que ambos, a oferta era cortada. Qual o seu problema? Você está unido a coisas que deveria cortar. Pastor, eu estou vivendo em 2024. Olhe bem, há pessoas vivendo em 2024 e está ligado com coisas lá de 2002. Está ligado com coisas lá dos primeiros meses do seu nascimento, porque não cortou isso, não rompeu com isso. Semana que vem vamos falar sobre esse segredo de cortar. Abraão está cortando o cordão umbilical. Está dizendo: na minha vida, esse temperamento maldito, não quero mais. Você está aqui, irmão? Tem isso na sua casa? Sempre tem. Uma mulher histérica, um homem perturbado. Tem. Verso 9. Então levou. Você pegou a novilha aqui, entendeu? Diga assim: uma força carente e um temperamento. Então vamos lá. Novilha então é a força dessa carência, e a cabra de 3 anos e um carneiro. Pastor, o carneiro é bom, né? Olhe bem, tinha 2 fêmeas e um. Você não pegou nada, irmão. Era uma novilha e uma cabra, e agora tem um. Não é fêmea, aí é macho. Por quê? Se você for pegar a grande diferença de uma cabra para uma ovelha, é que a ovelha, ela vai precisar ser guiada. É o pastor que vai guiar ela a pastos verdejantes. Ela não sai bebendo qualquer água, ela espera que o pastor aponte o cajado para beber a água certa. Diga assim: caráter. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Você tem que ter um caráter polido. Pessoas que têm caráter, pastor, o que é caráter? É o seu eu, que ninguém vê. É você quando ninguém está olhando, ninguém está lá, está só você dentro do carro, indo trabalhar. Quem é você? Aonde seus olhos correm? É você quando ninguém está olhando. Seu caráter é determinado pelas suas escolhas. Suas escolhas fazem seu caráter, e seu caráter faz suas escolhas. O caráter de uma pessoa é o fundamento de uma casa. Nada pode ser construído sem caráter. O que tem de pessoas sem caráter? A falta de caráter está destruindo casamento, igreja. Há muita gente sem caráter nenhum. Deus está dizendo para Abraão: eu quero mudar o teu nível de obediência. Porque agora, esse carneiro maduro, ele aceita o quê? Na maturidade, ele aceita que o pastor venha guiá-lo. Quanto mais maduro você é espiritualmente falando, mais você aceita uma liderança. Quem não aceita a liderança? Cabrito. Esse esperneia. Já viu um cabrito? Nós tínhamos lá no sítio. Inventei de comprar uma vez. Para não matar, eu dei. O bicho trepa em tudo. Ele come tudo. Onde ele mija, nada mais cresce. O bicho do capeta, né? Tu olha assim, mas que bicho? O que tem esse bicho? Para que serve? Eu descobri para que ele serve. Só para instigar a tua paciência. Aí vendi aquele cabrito. Aí eu tenho ovelha. As minhas ovelhas são tudo calma. Você chega lá, elas te cumprimentam. Você abre a cerquinha, elas vão. Você chama, elas vêm. Sabe o que é isso? Obediência. Deus está nos dizendo: quebre essas coisas, corte essas coisas. Corta essa força velha que está operando em você. Corta agora, quebra esse temperamento. Rompe agora e começa a andar numa obediência diferente. Você está aqui, irmão? Diga força. Fala comigo: força, personalidade e caráter. Você percebe que tudo isso é construção da aliança. Tudo isso é o círculo da aliança. E tudo tem que ser rompido. Quem é que passa no meio dessa oferta? Nossa equipe pode subir, a gente vai terminar aqui. Quem é que passou no meio dessa entrega? Olha o texto: Deus. Semana que vem vamos seguir no mesmo texto para você entrar. Você vai aprender o que você está cortando aqui. Fora essas chaves.
Quem passou no meio, quem é que se comprometeu? Essa aliança era unilateral, era Deus dizendo: eu mesmo me dou como garantia. Quem passou no meio daquilo? Então quer dizer que quem tem que governar sobre o teu temperamento? Quem tem que governar sobre a sua força? Deus. Ele passou no meio dizendo: eu governo sobre isso. E do seu caráter eu tiro o melhor, da sua força eu extraio o melhor, do seu temperamento que antes era explosivo, eu faço algo nascer, algo novo. O mesmo homem que cortou a orelha de Malco, Pedro, depois em Atos 3, numa única pregação, ganha 3.000 pessoas. Você está entendendo que Deus pode usar teu caráter? Deus pode usar o teu temperamento? Ele passa no meio daquilo. Você vai parar assim a pregação? Você não lê a Bíblia? Não faltou nada ali? Ah, irmão, você me deixa louco assim. Eu quero que você seja uma igreja como Bereia, que lê a Bíblia. Faltou ou não faltou, Mônia? O que faltou? Faltou o quê? A rolinha e a pombinha. E eles estão achando que terminou. Olha que gente. Aprenda a se conectar com os detalhes. Mas você viu que a pombinha e a rolinha não eram partidos. Por quê? Aí eu vou saber por quê. Começou o temperamento. Vou deixar assim, não vou contar para você. Você não quer saber? Você quer saber? Porque a pombinha, a rolinha era a oferta dos pobres. Qualquer pobre poderia capturar uma pombinha e levar. Mas ela é a oferta das mais poderosas, porque ela fala de simplicidade. Se mantenha simples. Na simplicidade você vai vencer seu caráter, você vai vencer o seu temperamento, você vai vencer a força ruim. E Abraão foi simples. Meu Deus, prospere no mais alto nível que você pode chegar. Mas aí alguém vai olhar e vai dizer: esse aí, essa roupinha, que esse jeito aí, comendo pão com mortadela, esse aí, é esse. O que ele tem? Ele é simples e humilde de coração. Simplicidade não é pobreza. Simplicidade é ser prático. É simples. Hoje não tem tal refeição, mas o que tem? Nós comemos isso. Hoje não tem uma roupa de grife, o que tem? Nós vestimos o que tem. Seja simples. Não complica a sua vida. Tem gente complicada demais. Eu acho que nem o diabo entende eles. Tem gente que o diabo diz: está me deixando louco essa pessoa. Tem gente que tem uma vida confusa. Ela entra numa confusão. Para com isso, seja simples. É simples assim. Eu tenho que fazer uma aliança com Deus, mas para fazer uma nova aliança eu tenho que quebrar uma velha. Eu quero que você fique em pé nessa noite, para abater e cortar. Pastor, eu tenho que abater o quê? Essa velha força. Abate essa velha força. Corta qualquer pacto que você tenha com o passado. Feche seus olhos e ore a Deus. Eu quero te ajudar nessa noite. E Abraão trouxe todos os animais. Você não pode deixar nada de fora, você tem que entregar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. E eu profetizo isso, que nesta noite ele possa receber o que você veio trazer. Mas pergunte para ele agora. Feche seus olhos. Pergunte para ele o que Deus quer de você. E posso te dizer uma coisa: ele vai te falar: eu quero mais. Eu quero uma entrega maior, eu quero uma dedicação maior. Feche seus olhos e comece a orar, declarando: Deus, muda o meu temperamento. Como eu tenho sido rabugento, amargo, azedo, como eu tenho brigado por coisas que não fazem sentido. Ore agora e diga: Deus, tira essa força ruim de mim. As minhas mãos são mãos sujas de sangue. Às vezes eu quero destruir alguma coisa. Senhor, cura o meu caráter, porque tem tempos que eu minto, que eu engano, mas eu não quero mais isso na minha vida. Jesus, nós viemos trazer tudo aquilo que Tu está pedindo, e nós intercedemos nesta noite e oramos sobre cada um dos Teus filhos agora. Eu quero declarar isto: que haja neste momento esse corte,
que a velha aliança seja quebrada. Quebra essa velha aliança. Quebre a velha aliança. Vamos lá, quebra essas velhas alianças. Os velhos pactos que você tem. Os velhos acordos que você tem. Você que um dia foi no terreiro de macumba, lá ficou uma aliança. Você que um dia foi procurar cartomante. Você que um dia foi lá ler o tarô, as cartas. Quebre essas alianças. Você que talvez não se guardou com a pureza e caiu no pecado. Isso criou uma aliança maldita. Quebre essas alianças hoje. E nós declaramos agora a restauração de uma nova aliança com Deus. Uma aliança que carregará você com a capacidade e com os dons que você precisa. O compromisso da aliança está sendo refeito agora. Então quebra essas alianças. Quebra a aliança com a pobreza. Quebra a aliança com a miséria. Quebra a aliança com o pecado.